Boa noite. Estamos dando início aí ao projeto de iniciação, edição número 158, neste sábado, 17 de maio, 20h40, 20h41, rodando. E temos aí coisas interessantes para serem abordadas hoje. Mas antes, o meu boa noite e o meu convite para que todos participem, deixando seus comentários, dê o seu like. Inscrevam-se no Conexão 3005, que o tema de hoje, como os que têm sido passados de sábado, muito instrutivo, muito interessante para a reflexão e busca de autoconhecimento e dicas aí do mundo espiritualista em geral, né? E passo aqui para o Catira, que está aqui nos acompanhando no projeto de iniciação. Boa noite, Catira. Boa noite, Eduardo. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Estamos aí ao vivo para mais um projeto de iniciação, o nosso programa de sábado à noite. Hoje, o programa de 158, de número 158. Então, estamos aí. Boa noite, professor. Bem-vindo. E estamos contando também com sempre o apoio da nossa diretora, Dani Troncoso, nos bastidores, aqui que está nos ajudando nos bastidores, e um dos nossos âncoras, o Carlos Antônio Nascimento, está em viagem no exterior, apoiando aí atividades interessantes da eubiose, né? E é isso. Então, vamos chamar aqui o professor Walter Teixeira de Andrade, que vai nos apoiar com as atividades de hoje, né? Professor Walter, boa noite. Eu ia me comunicar com vocês porque eu estava fora do ar aí, viu? Tudo bem, agora está tudo certo. Boa noite, Eduardo, irmão Eduardo. Boa noite, Gilberto Catira. Boa noite. Estão me ouvindo direitinho? Perfeito. Então tá bom. Boa noite a todos os nossos irmãos que estão presentes aí, né? Para assistir o nosso encontro de hoje, o nosso programa de hoje, Projeto Iniciação. Mas devemos dizer que esse projeto de iniciação ele é destinado a dar a base filosófica iniciática para aqueles que pretendem seguir o caminho da iniciação, né? A base que nós seguimos são sempre duas, né? Os ensinamentos da nossa mestra Helena Petrovna Blavatsky, através da teosofia, né? E os ensinamentos do nosso querido mestre professor Henrique G. de Souza, fundador da Sociedade Brasileira de Eubiose. O objetivo é a síntese do conhecimento a fim de proporcionar aos pretendentes ao caminho da iniciação informações importantes, informações e valores importantes para essa finalidade, né? Outra finalidade do encontro é propiciar a reflexão a respeito do momento evolutivo que a humanidade está vivenciando nesse início do século XXI e início da Era de Aquários. Sempre lembrando, e conforme o ensinamento do nosso professor Henrique de Souza, o Brasil é o berço da nova civilização. Então, essa é a importância do Brasil nesse contexto todo, justamente da Era de Aquários. Muito bem. Então, eu quero dizer que o projeto mais importante que nós temos, que todos nós seres humanos temos na vida, é o projeto de iniciação, o projeto do autoconhecimento. Então, para que isso seja realizado, é necessário que a pessoa se filie a uma escola iniciática. Então, a pessoa pode escolher a escola iniciática que mais lhe agradar. Mas, de nossa parte, nós convidamos a todos aqueles que estiverem interessados a virem participar desse projeto de iniciação, desse trabalho de autoconhecimento na Sociedade Brasileira de Eubiose. A pessoa pode perguntar, como é que eu posso fazer? Simples. É só entrar no busca da internet, entra lá no site da Eubiose, né? Sociedade Brasileira de Eubiose, vai aparecer o site da Eubiose, então a pessoa vai ter um botãozinho lá que justamente apertando dá informações a respeito de todos os departamentos que existem no Brasil e no exterior. Então a pessoa pode entrar em contato, né? Ali a pessoa vai ter informações sobre o telefone, endereço, e-mail, etc, etc, né? A pessoa entra em contato e faz a sua inscrição para participar dos cursos, né? Agora já estamos aí em maio, já está findando o prazo possível, mas acho que ainda dá tempo em certos departamentos de se fazer uma
uma inscrição ainda para o grau peregrino, que é o primeiro grau inicial. Né? O grau inicial inicia, depois tem mais 4 graus complementares, totalizando 5 graus. A partir da finalização desse curso de 5 graus, a pessoa tem o direito de tornar-se membro efetivo da Sociedade Brasileira de Eubiose. Ela pode participar de ritualísticas, fundamentalmente, né? Participar das ritualísticas, participar de reuniões internas, externas, palestras internas e externas, e mais do que nunca, o mais importante do que tudo isso, ela tem a possibilidade de ler e estudar as revelações, as cartas de revelação do nosso mestre, professor Henrique de Souza, que são milhares e milhares de páginas, né? É um conhecimento profundíssimo e extraordinário. Aí está, então, o convite para todos aqueles que queiram participar, que venham para a Eubiose fazer o seu projeto de iniciação, né? Desenvolver o seu autoconhecimento. Muito bem. Então, aqui, inicialmente, nós vamos aqui falar uma coisa muito importante. Como falamos da iniciação, é verdade que quando a pessoa faz a sua iniciação, nós podemos imaginar, né, que isso verdadeiramente acontece, ela ultrapassa um portal, né, um portal para a consciência superior, né? Ela fazendo direitinho o seu procedimento de autoconhecimento, ela vai evoluindo, aumentando sua capacidade de entendimento, o seu plano vibratório, então ela entra no portal. Então a gente chama assim de portal de ouro da consciência. Né? Então nós podemos comentar a esse respeito, a respeito dessa passagem que a pessoa pode fazer por esse portal de ouro da consciência. Né? Falando agora, francamente, né? Se reunirmos muitas pessoas numa sala, né? E perguntarmos se todas querem ser felizes, a resposta unânime será o sim. Todos vão responder, sim, queremos ser felizes. Quem vai dizer? Ninguém vai dizer que quer ser infeliz. Todo mundo quer ser feliz, né? Qualquer pessoa fala isso. Mas, se em seguida perguntarmos a essas mesmas pessoas o que é felicidade, então, as opiniões serão das mais variadas. Um grupo de pessoas, ou 100 pessoas, vamos dizer, cada um vai ter uma ideia diferenciada da felicidade. Uns vão dizer que felicidade é ter uma família, outros vão dizer que ter felicidade é ter dinheiro, ter poder, ter uma profissão interessante, e outros vão dizer que ser feliz é ter muitos amigos, e assim por diante. Né? Muito bem. Cada um. Então, você vê que a noção de felicidade é muito variada na cabeça das pessoas. Varia muito, né? Ou seja, não há consenso a respeito do que seja felicidade. As pessoas não se agregam num só ponto, né? Como elucidação do caso, podemos relembrar a extraordinária figura de Leonardo da Vinci, né? Esse ser extraordinário, né? Leonardo da Vinci, da Renascença nossa, né? Lá por volta do ano 1500, né? Esse grande ser nasceu filho de pais socialmente muito diferentes. O seu pai era um notário. Notário hoje corresponde ao que nós conhecemos hoje como tabelião. Então, ele cuidava da documentação, né, de Florença, lá e tudo. Né? E sua mãe era uma camponesa. Seu pai nunca admitiu publicamente a paternidade. E dessa forma, Da Vinci foi criado num ambiente campesino de forma bem humilde. Veja, vamos deixar bem claro, o pai não negava que era pai dele, mas não demonstrava publicamente esse fato. Ele nunca abandonou o filho, isso é verdade. A história diz que ele nunca abandonou o filho, mas não quis assumir a paternidade perante a sociedade. Primeiro, talvez um problema seu de comprometimento da sua figura, né, perante a sociedade, porque a mãe era uma campesina, ele era um homem de uma posição destacada na sociedade, então foi por isso que Da Vinci foi criado pela mãe, numa propriedade rural, né, num ambiente campesino e de forma bem humilde. Devido a isso, ele foi rejeitado por seus contemporâneos ricos, apesar da sua genialidade. Veja só. Ele era um gênio, né? Uma coisa extraordinária na ciência, nas artes, né? Na pintura, principalmente. Né?
Então, mais as pessoas rejeitavam, porque ele era pobre. Ninguém dava muita importância para ele. Então, mais certa vez, ele fez a seguinte afirmação, Leonardo da Vinci. Ele falou o seguinte, olha, não me desprezem porque não sou pobre, sou rico. Ele era pobre, vivia numa zona rural, mas ele disse, não me desprezem porque não sou pobre, sou rico. Mas nessa afirmação, ele afirma porque ele é rico. Então ele diz assim, sou rico porque nada preciso. Hã? Olha só. Então, veja bem, ser rico é não precisar de coisa alguma. Ser rico é justamente ter tudo dentro de si mesmo. Autoconhecimento. Autoconhecimento. A gente pode dizer assim, Jesus o Cristo veio aqui para nós, né, fez a sua tarefa, seu trabalho cósmico extraordinário. Ele precisava de alguma coisa nossa? Não. Nós que precisamos dele. Na verdade, nós é que precisamos dos ensinamentos dele. Mas, então, no momento em que o indivíduo atinge o seu adeptado, então ele se torna-se autossuficiente. Não é isso? Então ele não precisa de nada. Ele realmente torna-se um ser rico. Por isso que o Da Vinci falou o seguinte, falou isso, né? Sou rico porque nada preciso. Ou seja, sou rico porque eu tenho tudo dentro de mim mesmo. Olha só que coisa interessante, né? Essa afirmação de Da Vinci nos fornece a grande definição de felicidade. Dizia ele ser rico porque nada precisava. Era pobre financeiramente falando, mas muito rico interiormente porque tudo o que precisava existia dentro de si mesmo. Na verdade? Então já está uma coisa. Né? Então a gente vê que realmente a pessoa pode ser milionária, mas pode ter deficiências. A gente sabe disso, né? A gente conhece. Ao nosso redor, a gente vê isso aí no mundo, né? A pessoa pode ser bilionária, né? Mas tem deficiências, tem falta de alguma coisa para ela. Né? Isso é notório, esse fato acontecer entre as pessoas ricas. E tem pessoas que são pobres e dizem que tem tudo, né? Então, a riqueza, então, não depende da propriedade, do poder, da situação social do indivíduo. A riqueza depende do seu estado de consciência. Isso. Quando o indivíduo nada precisa, tem tudo dentro de si mesmo, ele é rico. Né? Esse fato, o da riqueza interior, nos leva a entender o conceito de felicidade pelo conhecimento transcendental. Aí está, pelo conhecimento transcendental. Por isso que quem veio para a eubiose, existem ensinamentos da eubiose que nos ensinam o seguinte, que a eubiose é o caminho da felicidade do ser humano. Isso é dito na eubiose. Né? A eubiose, ela leva o indivíduo a ser feliz. Ser feliz por quê? Justamente pelo autoconhecimento. Ela passa a ter tudo dentro de si, através do autoconhecimento, e nada precisa. E isso quando ela atinge um estágio elevado de elevação espiritual. Né? Dessa forma, o mestre tem tudo dentro de si mesmo. O mestre tem tudo dentro de si mesmo. Nada precisa dos outros ou do mundo. Portanto, o mestre pode oferecer altruisticamente para a humanidade tudo aquilo que ela necessita. E essa é a ideia da felicidade pelo aspecto cósmico. A permanente possibilidade da doação incondicional de valores espirituais de maneira plena e desinteressada. Então, o mestre é rico, né? Tem a riqueza interna, porque ele tem possibilidade, tem tudo dentro de si mesmo, né? Então, isso é muito importante, né? A finalidade da iniciação é tornar o homem feliz, o ser humano feliz. Ou seja, colocá-lo no caminho da senda do autoconhecimento, produzindo nele a sabedoria, a expansão da consciência. Logo, a felicidade pelo entendimento transcendental consiste em tornar o ser humano realizado em si mesmo, apto para oferecer ao próximo, pelo exercício do amor cósmico, as riquezas dos ensinamentos superiores. Portanto, para o surgimento de um mestre ou adepto, é necessário que, inicialmente, o ser humano torne-se um postulante à iniciação.
Primeiro passo, ele deve se colocar diante da lei cósmica e tornar-se propenso, né? Aberto para o processo da iniciação. Isso é o ponto básico, né? Usando o seu livre-arbítrio. Ele pode querer ou não querer, né? Agora, usando o seu livre-arbítrio de maneira positiva, então ele torna-se aberto para que a lei cósmica lhe traga todos os caminhos, lhe mostre todos os caminhos para a sua iniciação. Para tanto, aquele que pretende tornar-se um discípulo tem que procurar e encontrar um grupo de estudos, ou seja, uma escola iniciática que siga os preceitos de uma tradição organizada. É muito importante que a pessoa, então, não tenha outro caminho. Ela tem que encontrar, se vincular a uma escola iniciática, né? Quando eu digo escola iniciática, é uma escola que segue fundamentalmente e rigorosamente os preceitos da ciência iniciática das idades. Os iniciados e mestres afirmam que não é possível ao discípulo alcançar a realização interna sem o auxílio de um grupo que siga essa tradição. Não é possível. Né? Não é muito difícil acontecer isso. A pessoa diz assim, não, eu vou numa biblioteca, eu vou pesquisar livros, e vou estudar, e vou fazer cursos, e fazer vários cursos, e eu vou atingir o autoconhecimento. Não é possível. Os mestres dizem isso. É necessário que a pessoa se filie a uma escola iniciática. Porque na escola iniciática ela vai ter a base fundamental do conhecimento da ciência iniciática das idades. Pode participar de ritualísticas, né? Pode se organizar internamente, fazer a conjunção do seu pensamento com seus irmãos em realidade evolutiva. Isso é muito importante, né? Então, um grupo com essa característica, essa escola iniciática, tem que ter, além do perfil do ensinamento ético, moral e social, também e necessariamente o perfil de organização oculta. Tem que ter organização oculta, senão não é possível possibilitar que um ser humano atinja um estágio evolucional elevado. Né? Devemos entender que essa organização não deverá ser obrigatoriamente, como muitos supõem, de natureza secreta, mas sim de perfil oculto. Isso é muito importante a gente falar. Né? Houve isso muito, de maneira, assim, para que as pessoas possam entender, fala-se muito em filosofia secreta, etc., doutrina secreta, etc. Mas, se a gente investigar no fundo das coisas, de maneira iniciática, a gente vê o seguinte, não existe nada de secreto no universo. Nada de secreto. Existe o oculto. Aí sim. Não existe nada de secreto. Ou seja, a divindade não esconde nada de nós. Está tudo à nossa disposição. Não existe segredo no universo, nada de secreto. Nós não enxergamos porque essas coisas ficam ocultas a nós. Ficam ocultas por causa da nossa personalidade. A nossa personalidade forma uma barreira entre nós e esse conhecimento profundo da realidade. Então, o processo da iniciação é vencer as limitações da personalidade e entrar profundamente no conhecimento iniciático. Aí a verdade aparece, né? Então, a organização não precisa ser secreta, né? Porque todos sabem da sua existência, mas é oculta, porque seus ensinamentos são privativos daqueles que a ela se filiam. Pois é o caso da Sociedade Brasileira de Eubiose e de outras instituições correlatas, né? Não estão ocultas. Todo mundo tá na internet, o endereço, tudo, né? O site, tudo, né? Tem um endereço físico, de rua tal, número tal, né? Todo mundo sabe da existência. Mas o ensinamento que a escola desenvolve para os seus discípulos é justamente o sentido oculto da coisa. Porque não se pode, de maneira irresponsável, jogar o conhecimento à toa, ao léu. Né? Aliás, Jesus já falava isso, né? Jesus já dizia para os discípulos não expandir o conhecimento para aqueles que não acreditavam em Deus, que não adiantava nada. Eles tinham que transmitir os conhecimentos para a casa de Israel. Aliás, Jesus no Evangelho diz transmitir esses conhecimentos
para as ovelhas desgarradas da casa de Israel. O que eram as ovelhas desgarradas? Eram remanescentes da queda Atlante. Aqueles que estavam lá, inclusive João Batista também. João Batista fazia parte da queda Atlante, ele viveu naquele tempo. Né? Houve a queda Atlante e eles reencarnaram naquele momento, né? E estavam fazendo ali na casa de Israel, e Jesus tinha aquela missão de fazer a redenção daqueles seres. Jesus tinha duas funções: fundar uma nova civilização e fazer a redenção daqueles seres caídos na queda de Atlântida. O sentido do oculto decorre do fato de que o discípulo, ao receber os ensinamentos, assume o compromisso diante da consciência e diante da divindade, por meio de juramentos, de utilizar esses recursos somente em benefício da evolução espiritual da humanidade. Isso é básico nas escolas iniciáticas. Em toda escola iniciática existe o processo do juramento. A pessoa presta um juramento para usar aqueles conhecimentos para o bem da humanidade. Aliás, isso também na nossa sociedade é entendido dessa forma, né? Em muitas profissões, né, ligadas à saúde e outras tantas, né, para receber o diploma é necessário fazer um juramento. O médico, para receber o diploma, ele tem que prestar um juramento para utilizar aqueles conhecimentos para o benefício da humanidade. Eu sou farmacêutico, me formei na USP, e quando eu recebi meu diploma, no momento eu tive que prestar um juramento ali diante dos professores, publicamente, evidentemente, justamente me condicionando à obrigatoriedade de usar aqueles conhecimentos para o bem da humanidade. Então, é o juramento que os professores fazem. Né? Isso aí é um fato importante dentro da... É reflexo, né? É reflexo justamente da ciência iniciada das idades. Né? O postulante à iniciação deve ter em mente que existem também tradições corrompidas pelo ser humano. E se ele seguir essas correntes degeneradas, não alcançará seu correto e pleno desenvolvimento espiritual. Logo, é muito importante que o interessado analise com todo cuidado as propostas e intenções do grupo ao qual pretende se filiar. É evidente, né? Existem correntes, infelizmente, degeneradas. Elas dizem que seguem o conhecimento iniciático, mas não seguem. Seguem de maneira degenerada. É por isso que a pessoa precisa tomar muito cuidado ao escolher uma escola que se diz iniciática, né? Deve ter muito cuidado, né? Agora, as pessoas vão me perguntar assim: quem vai resolver isso? Quem é que vai mostrar para o discípulo se a escola é boa ou não? Só o discípulo tem capacidade para isso. Não há possibilidade de alguém chegar para ele e dizer assim: não, vai em frente que é bom. Não. Ele tem que tomar suas próprias decisões. Livre-arbítrio. É isso. Eu particularmente, Jesus nos deixou um ensinamento muito profundo a respeito dessa questão. Né? Ele disse o seguinte, está no Evangelho: conhecereis a árvore pelos seus frutos. Pronto? Conhecereis a árvore pelos seus frutos. Então, a pessoa deve investigar a sociedade que vai participar e ver os frutos que ela produz, através dos atos, dos comportamentos e assim por diante, né? Isso é muito importante, que ela siga esse intuito, essa decisão. Mesmo na eubiose, a pessoa não deve entrar em eubiose porque alguém disse: vá lá que é bom. Não, não é assim. A pessoa tem que ir, analisar e tomar a sua decisão. Ensinamento do nosso mestre, querido mestre professor Henrique José de Souza. Olha, esse ensinamento é profundíssimo. Ele deixou ensinado o seguinte: tire as suas próprias conclusões. Olha só. Então, a pessoa deve estudar, refletir, comparar, ver todo, fazer através do seu pensamento, analisar e tirar as suas próprias conclusões. Ensinamento do nosso querido mestre, professor Henrique José de Souza. Logo, é muito importante que o interessado analise com todo cuidado as propostas e intenções do grupo ao qual pretende se filiar.
Hoje é muito comum. Antigamente a gente não percebia isso, né? Mas hoje, através da internet, todos sabem disso, né? Existe uma mentira circulando pela internet. Muita gente inventando coisa, mentindo. Até na internet precisa tomar cuidado, né? Na internet a pessoa precisa tomar muito cuidado com aquilo que ela ouve, aquilo que ela vê. Porque tem muita gente montando vídeos, montando coisas que não tem nada a ver com a realidade. Inclusive, veículo das forças das sombras. Veja bem, a internet, em parte, é veículo das forças das sombras. Como tudo no mundo, né? A gente chama assim o bem e o mal. A gente chama de bem e o mal, né? Tudo no mundo se comporta assim. Ou é luz ou é sombra. Né? Então, a gente precisa tomar muito cuidado com aquilo que a gente ouve, assiste e etc. Tem que ser um discernimento superior para fazer sempre uma triagem. Né? Que o postulante tenha em mente o seguinte: não é algo ou alguém que lhe dirá se uma organização será ruim ou boa para ele. Não é alguém que vai dizer para ele se uma escola é boa ou não para ele. Cabe tão somente ao postulante decidir qual grupo lhe será conveniente para a iniciação. A escolha ocorrerá de maneira correta, de acordo com duas condições básicas: a sinceridade do postulante e a ação universal. A iniciação é o portal de ouro. Eu quero dizer o seguinte: esse portal aparece na frente do indivíduo permanentemente durante a vida. Agora, esse portal é uma porta, a pessoa tem que entrar nessa porta, né? Mas ela tem que ter consciência de que ela precisa atingir o conhecimento que está por trás dessa porta, né? Jesus, o Cristo, no Evangelho, deixou ensinado isso. Importantíssimo. Jesus ensinou o seguinte: batei e abre-ser-vos-á. Jesus falou isso. Batei e abre-ser-vos-á. Bata na porta que a porta se abre. A lei cósmica abre a porta. Agora, se a pessoa não abrir a porta, não vai chegar a lugar algum, vai ficar rodando, sem fazer o seu processo de iniciação. Então é necessário que bata na porta. Então, veja bem, por exemplo, a Sociedade Brasileira de Obiose é uma sociedade secreta? Não é uma sociedade secreta. Todo mundo sabe onde ela fica, tem os endereços, tudo na internet, tudo, né? Mas é uma sociedade com um comportamento oculto. É isso. Oculto quer dizer, a pessoa tem que transpor determinados limites para penetrar naquele conhecimento que está contido dentro da sua própria constituição interna, né? Constituição interna, né? Como Jesus falou, né? Batei e absorvosá. E ele disse também: vós sois deuses. Ele disse também: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ou seja, conhecer a verdade, a religião não fala isso. A religião fala o que é conhecer a verdade. Não vi nenhuma religião entrar nesse detalhe. Agora, Jesus queria dizer isso. Conhecer a verdade é conhecer a si mesmo. É conhecer a si mesmo? O que significa conhecer a si mesmo? É conhecer o Deus que existe dentro dele mesmo. Jesus disse: vós sois deuses. Somos deuses, indiscutivelmente. Agora a gente pode falar: mas como é que nós somos deuses? Somos humanos. Nós temos as nossas dificuldades, as nossas falhas, os nossos equívocos, né? As nossas faltas. Todo ser humano, ninguém é perfeito, né? Vamos falar o seguinte: não existe nenhum ser humano perfeito. Nós estamos a caminho da perfeição. Então, como é que a gente pode dizer que nós somos deuses? Somos deuses, sim, conforme nos ensinou Jesus o Cristo. Mas esse Deus está oculto dentro de nós. Isso é um Deus esquecido. Isso, nós temos uma divindade dentro de nós que se esqueceu da sua própria natureza divina. Então, o caminho justamente da iniciação é despertar essa divindade que existe dentro de nós. Então, esse é um processo muito interessante, né? A escolha ocorrerá de maneira correta de acordo com duas condições básicas: a sinceridade do postulante e a ação da lei universal. Duas condições básicas: a sinceridade do postulante para seguir esse caminho da iniciação e a ação da lei universal. Não é verdade?
Achando-se o postulante em absoluta condição de sinceridade, na sua vontade de encetar, de começar o caminho da iniciação, imbuído de amor e disposto a servir a humanidade e ao próximo, então sua consciência será inevitavelmente atraída por afinidade vibratória pelo grupo ideal. Não é verdade? Quando a pessoa chega numa escola iniciática, eu já ouvi algumas pessoas falarem isso. Eu cheguei na eubiose por acaso, por um acaso eu ouvi falar na eubiose. Não. O professor nos ensinou, um dos ensinamentos do nosso mestre, professor Henrique de Souza, o acaso não existe. Nada acontece por acaso. Quando uma pessoa se depara com uma sociedade de iniciação, o portal está lá, ela tem que bater para a porta se abrir, isso não é por acaso. Chegou o momento dela entrar. Chegou o momento dela, é o portal dessa. O Carl Gustav Jung fala nisso. Quem estuda Carl Gustav Jung sabe desse conhecimento. Isso. Que ele diz que muitas vezes a pessoa chega numa porta e ela tem a possibilidade de entrar nessa porta, mas ela pode se recusar. Não quero entrar. Isso. Então, acabou. Acabou a possibilidade. Eu posso até comentar aqui um caso que aconteceu com Jesus o Cristo, né? Ou um cidadão, né? Que estava ali perto de Jesus o Cristo, né? Então, Jesus o Cristo, olha só, Jesus o Cristo olhou para esse cidadão, está no Evangelho, hein? Olhou para o cidadão e disse assim: vem e siga-me. Ele falou para o cidadão: vem e siga-me. Aí o cidadão falou assim: mestre, eu não posso, porque o meu pai morreu, eu tenho que enterrar meu pai. Eu vou primeiro enterrar meu pai, depois eu venho. Aí Jesus, no Evangelho, Jesus disse o seguinte: veja bem, deixe que os mortos enterrem seus mortos, venha e segue os vivos. Que coisa impressionante, né? Um anjo celestial, da altura do Cristo, né? Convida um cidadão para segui-lo, e esse cidadão se nega, deixa para depois. Isso é uma coisa. Quer dizer, a lei divina abriu essa porta, esse portal gigantesco para esse cidadão, né? É claro que ele não deve ter seguido Cristo, deixou para depois e se embaralhou na vida e acabou não seguindo, né? Mas é claro que a oportunidade nunca falta. Outras vezes a oportunidade apareceu para ele com certeza e hoje ele deve estar seguindo o seu caminho. Faz 2000 anos aí, né? Deve estar seguindo o seu caminho pelo caminho indicado pelo Cristo, né? Além do mais, essa sinceridade de propósito e vontade de transformação interna faz com que a lei universal atue no sentido de colocá-lo no caminho correto. Então é necessário. A pessoa recebe a informação da lei para fazer um determinado entrada no caminho iniciático, é necessário que, através do seu livre-arbítrio, ela decida corretamente seguir o caminho, então a lei cumpre a sua função, né, de dar a oportunidade para esse cidadão, né? Devemos dizer que eu era pequeno, ainda menino, né? Eu sempre ouvia os adultos falarem uma coisa que aquilo batia na minha cabeça e aquilo era muito estranho para mim, né? As pessoas diziam assim: a oportunidade aparece uma vez só na vida da pessoa. Eu sempre ouvi em criança as pessoas dizerem isso, né? O que acontece é que a oportunidade muitas vezes aparece uma vez só para a pessoa e se ela perde a vida inteira. Mentira. Isso é mentira. Não. A oportunidade ocorre a cada segundo, a cada milésimo de segundo. A lei está sempre presente. Isso. A cada milésimo de segundo, fração infinitamente pequena de cada segundo, a lei está dando oportunidade. Agora, cumpre a nós seguir ou não. Não é verdade? Então, quando alguém chega numa escola iniciática, se ela disser assim: eu cheguei por acaso aqui, não, ela não entendeu. Não chegou por acaso, não. Ela chegou porque tinha que chegar. Agora, vai depender dela a manutenção dessa possibilidade da sua expansão de consciência ou não. Vai depender dela.
Mas a oportunidade é dada, né? Aí está o que Jesus Cristo afirmou conforme Mateus, no Evangelho de Mateus, né? Jesus, como eu já falei isso, né? Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Pronto. Jesus falou, se essa pessoa pedir, ela acha. Se ela buscar, ela acha. E se ela bater na porta, a porta se abre. Dessa forma, podemos entender que uma escola iniciática não é uma organização secreta, é uma organização oculta. Oculta somente para aqueles que não a procuram. Uma sociedade secreta é oculta para quê? Para aqueles que não procuram. Por exemplo, a sociedade de obiose é uma sociedade oculta, mas ela tem um endereço, tem departamentos nas cidades, tem endereço, tudo. A pessoa pode ir lá, bater na porta, vai falar com o secretário, o atendente, né? A porta se abre. Né? Então, aí, lá dentro, ela vai ver, justamente, entrar no conhecimento iniciático e vai ter possibilidade de entender o que está por trás do oculto, né? O que está escondido pela sua própria personalidade. Né? Então, uma sociedade secreta, chamada de oculta, é somente para aqueles que não a procuram. Né? Uma vez eu li um livro, é uma coisa interessante, né? Eu li um livro, um autor, dizendo, ele falou o seguinte, na Suécia, existe uma sociedade secreta, ele falou da sociedade. Eu pensei assim, que raio de sociedade secreta é essa que ele sabe e está divulgando? Não é secreta. Se ele está dizendo que na Suécia, ele dizia, né, no livro, que na Suécia existe uma escola secreta, entendeu? Não é secreta coisa nenhuma, porque ele está falando que existe. Se é secreto, ninguém conheceria, né? Tanto que o mundo é dirigido por uma consciência elevada, né? É chamado o governo oculto do mundo. Isso, a ciência iniciática nos ensina isso, né? É o rei Melquisedeque. É chamado rei Melquisedeque. É chamado pela ciência iniciática o governo oculto do mundo. Não é o governo secreto do mundo. Todo mundo pode saber que ele existe. Não com tanta profundidade como um adepto tem. Mas todo mundo está na Bíblia. Está na Bíblia, né? Melquisedeque é citado na Bíblia, né? É citado na Bíblia, né? Então, uma vez aceito pela escola iniciática, o postulante torna-se um discípulo e passa a evoluir, transformando o seu estado de consciência, ampliando. Então, na sociedade, ele começa, então, através dos ensinamento da escola, né, que é muito amplo, sendo uma sociedade de iniciação, ele vai ampliando o seu estado de consciência. Nesse processo de transformação, ocorre a edificação do caráter, da moral, dos costumes, originando pensamentos sãos e ações equilibradas, levando à realização de uma vida harmônica consigo mesmo, com o mundo e com a humanidade. Então, ele entra no caminho já descrito pelo Senhor Jesus Cristo e por todos os grandes mestres. O nosso mestre falava isso, HPB falava isso, o nosso mestre, professor Henrique de Souza, falava isso, né? Que Deus é amor e perdão. Amor e perdão. Não é verdade? Deus não castiga ninguém. Vamos dizer o seguinte, Deus não castiga nem pune quem quer que seja. Não é verdade? A religião às vezes fala assim, Deus castiga, manda para o inferno e vai ficar eternamente no inferno. Não, isso aí é imaginação. Isso não existe esse inferno que todos dizem, né? Que a pessoa vai para o inferno e fica eternamente. Não, isso não existe. O que existe é a possibilidade da sua reconstrução interna. Agora, é claro que quem faz o inferno, quem é que faz o inferno? Nós mesmos. Nós mesmos. O mundo é um paraíso. O mundo é o paraíso. Olha, mundo. Sabe de onde vem essa palavra? Mundo vem do latim, mundus. Mundus. Em latim, mundus quer dizer limpo, higiênico, maravilhoso. Uma coisa que é limpa, higienizada, limpa, pura, chama-se mundus, em latim. Por isso que minha palavra mundo. O mundo é uma coisa limpa. É por isso que quando a gente quer dizer que uma coisa é suja, a gente fala que isso é uma coisa imunda. Esse é o sentido da explicação.
Assim, tem algo na minha frente, é sujo. Eu digo assim, isso aí é imundo. Quer dizer, o contrário de mundo. Mundo é limpo. Porque mundo é criação da lei divina, da lei cósmica, justa e perfeita. Fechando o raciocínio. Então, agora, o mundo torna-se um inferno, sim. O inferno é produzido no mundo pela ignorância humana. Não é isso? Buda já falava isso, né? A ignorância leva ao sofrimento. E a sabedoria leva justamente à felicidade. Não é isso? O indivíduo torna-se livre de tudo, de todos os seus comprometimentos kármicos e assim, através da sabedoria. Mas, enquanto ele estiver mergulhado na ignorância, como a humanidade, em maioria está, né? Então surge a infelicidade, a dor, o sofrimento, etc. E, normalmente, na sociedade, as pessoas vulgarmente falam assim, eu sofro porque os outros me fazem sofrer, né? Porque isso e aqui dá uma série de explicações para justificar o seu sofrimento. Não. O indivíduo sofre como consequência do seu comportamento. Aí existe a lei kármica. Lei kármica. Eu já estou preparando uma palestra justamente falando sobre o karma, entrando profundamente a questão do karma, que é um assunto muito difícil, né? A gente pensa que é fácil, mas não é. É um assunto muito complexo e surgem muitas perguntas, né? Eu, quando dou aula assim, para alunos do karma, surgem muitas perguntas a respeito. É um assunto bastante complexo, né? Muito bem. Então, na escola iniciática, o discípulo deve seguir através dos graus sequenciais, numa ordem especialmente organizada, que lhe proporciona progressivo alargamento do seu estado de consciência, que no futuro, conforme os preceitos da lei universal, lhe possibilitará o atingimento do mais alto grau de iluminação. Aí está. A iluminação, justamente, é esse fato. O indivíduo torna-se iluminado através desse processo de luta contra si mesmo. Isso não acontece só conosco, com todos, né? Siddhartha Gautama, o Buda, ele venceu a si mesmo. Jesus, eu não estou dizendo Cristo, estou dizendo aquele que serviu de veículo para o Cristo, Yoshua ben Pandira, que o nosso mestre era descendente da casa de Davi, era conhecido na sociedade pelo nome de Jairo. Ele venceu a si mesmo. Veja, isso é um processo de iniciação. Jesus passou 40 dias no deserto. Está no Evangelho. Ele foi para o deserto e ficou 40 dias. E no Evangelho, escrito com mãos humanas, dizem que ele foi tentado por Satanás. Satanás, então, veio para Jesus e lhe ofereceu muitas coisas, riqueza, poder, mas desde que ele abandonasse a sua missão. Isso que no Evangelho diz, né? Satanás oferecia todas as coisas, riqueza, poder para ele, né? Mas desde que ele abandonasse a sua missão cósmica, né? E redundaria depois na sua crucificação. Mas Jesus não venceu isso. Agora, ele venceu a Satanás? Não. Ele venceu a si mesmo. Eu não estou falando de Jesus, o Cristo. Eu estou falando de Yoshua ben Pandira, vindo da casa de Davi. Ele era um ser nobre, vindo da casa de Davi. Ele venceu a si mesmo. E, aliás, no Evangelho, num determinado ponto, Jesus deixou expresso o seguinte: no mundo tereis aflições, mas não desanimem, porque eu venci o mundo. Jesus falou isso. No mundo tereis aflições, mas eu sigo o que eu falo, né? Eu venci o mundo. E ele venceu. Ele venceu a si mesmo. Quando ele voltou do deserto, depois de 40 dias, aqueles que puderam ter uma visão hiperfísica, né? Viram que ele estava iluminado por uma luz enorme dentro dele, né? Então, isso é necessário, vencer a si mesmo. E isso só se dá para todos, é lei universal. Só se dá no plano físico denso. Na verdade, qualquer pessoa que tenha que, para alcançar o nível de iluminação, tem que fazer isso no corpo encarnado. Isso eu quero dizer. Qualquer consciência, para atingir o grau de iluminação, tem que fazer isso encarnado num corpo físico denso.
Isso é fundamental. Ninguém pode atingir a iluminação desencarnado, no plano astral, no plano vital, no plano mental. Não, tem que estar encarnado. Quer dizer, vencer a si mesmo, vencer as limitações impostas pelo mundo físico denso. Né? Isso é muito importante. É lei básica. Lei básica. Quando o indivíduo se ilumina, Buda nos falava, né? Nos fala, né? Quando o indivíduo se ilumina, ele rompe a roda de samsara, a roda do karma, né? de ação e reação. É uma roda assim. Age, ação e reação. Uma coisa vai agindo e provocando reação num círculo permanente. Quando o indivíduo atinge o adeptado, a iluminação, ele rompe aquilo, ele deixa de ser influenciado pela lei do karma. Mas ele tem que continua seguindo a lei universal. Aí ele passa a seguir a lei do Dharma. Olha a diferença. Para nós encarnados, nós seguimos a lei do karma. O karma nos cobra o que nós temos que fazer. Quando nós atingimos a iluminação, todo aquele que atinge a iluminação, então ele passa a seguir a lei cósmica através da chamada lei do Dharma, que é uma lei cósmica. É diferente, funcionalmente é diferente de como do karma, né? A lei do Dharma. Mas a lei sempre está sempre presente. A lei tem que ser cumprida, sempre. Há um determinado momento nessa senda iniciática no qual ocorre algo de enorme importância. Forma-se um laço estreito entre mestre e discípulo, pelo qual o pupilo torna-se filho do mestre. O mestre vai ensinando. Então, vai se aproximando o mestre do discípulo. E, num determinado momento, ele se torna filho do mestre. Sabe como é que acontece isso? Veja bem, o mestre tem toda a sua... O mestre, seja se ele é visível ou não, seja ele visível a nós ou não, ele pode estar estando no mundo hiperfísico ou no mundo físico denso. Mas suponhamos, mesmo estando no mundo hiperfísico, ele tem uma proteção no aura dele. Ninguém penetra ali. Todo mestre tem uma proteção. Não é verdade? Agora, quando o discípulo se aproxima vibratoriamente do mestre, o mestre abre aquela proteção e o discípulo se integra na consciência do mestre. Não é verdade? Agora, isso é de uma enorme responsabilidade, porque o discípulo tem que ter muita responsabilidade. O professor Henrique de Souza nos deixou ensinar o seguinte: o discípulo tem que tomar cuidado com o seu comportamento para não fazer sofrer ao seu mestre. Quando ele torna-se filho do mestre, o mestre abre o seu aura e acolhe o discípulo como seu filho. Agora, o seu filho tem que ter um comportamento adequado para não conspurcar, para não atingir a essência do mestre. O mestre vai estar sempre ali, o mestre vai aguentar, mas faz o mestre sofrer. Conforme isso aí, claro que a pessoa vai gerar um karma para ela, né, fazendo o mestre sofrer, não é isso? E, aliás, a gente sabe que na história da humanidade, todo mestre sofre, né? Até agora, né? Todo mestre, analise bem, todo mestre, ele acaba sendo morto pelo discípulo, assassinado, executado, não é verdade? Todos, assim, acabam sendo... Dificilmente um mestre morre de causa de morte natural. Ele acaba sendo sacrificado. Exemplos e mais exemplos se somam na história da humanidade, né? Que nem Jesus o Cristo, foi crucificado, né? Foi crucificado, né? Imagine, uma sociedade crucificou um anjo. Pode caber na cabeça? Uma sociedade crucificou um anjo celestial. Agora a pessoa diz assim, foi há 2000 anos isso, né? Isso foi há 2000 anos, faz muito tempo. Não é verdade somente isso, não. Eu digo isso baseado no princípio da iniciação. Se Jesus o Cristo, ele está entre nós, mas se ele viesse ocupar um corpo físico novamente, como ele fez na Galileia, ele seria perseguido novamente. Ele seria preso, seria julgado, seria judiado e até morto, não crucificado, porque é difícil acontecer isso hoje, mas acabaria sendo morto, né? Julgado e preso, e seria condenado, perseguido. Jesus hoje, depois de 2000 anos. Então, a humanidade tem muito para caminhar ainda para atingir essa consciência divina superior. Ainda tem muito que caminhar, né? Eu digo a humanidade como um todo, porque tem
uma faixa da humanidade que já chegou a esse entendimento. Mínima. Uma faixa mínima da sociedade, 3%, mais ou menos, que atingiu esse conhecimento superior. 3%, hein? Olha só, 3% da humanidade. O resto não, continua ainda naquela velha intenção de tirar proveito de tudo, e etc., inclusive sacrificando um mestre se ele aparecer. Né? Então, isso aí, né? Maravilhosamente, quando a união de discípulo e mestre se manifesta, então a vida do mestre se reflete cada vez mais na consciência do discípulo. O mestre recebe o discípulo integralmente. Na sociedade, eu conheci irmãos nossos que já faleceram e conviveram com o mestre, né? Eles falavam para mim isso. Né? Sabe o que acontece? Quando eu estava perto do mestre, conversando, eu entendia tudo. Aquilo era claro. Ele falava as coisas, eu entendia tudo. Depois, quando eu me afastava, eu tinha dificuldade para entender. Então, quando ele estava perto do mestre, ele estava com a vibração do mestre dentro dele. Então, a consciência dele vibratoriamente se levava, ele conseguia entender. Então, muitos dizem isso, né? Pessoas já falecidas, né? Foram discípulos do mestre há muitos anos. E quando se afastavam do mestre, então ocorria uma dificuldade de entendimento daquelas coisas que ele, perto do mestre, entendia perfeitamente. O discípulo passa a fazer parte como célula vivente da estrutura espiritual do mestre, como filho do mestre. Mas essa situação é de extrema responsabilidade para o discípulo, porque ele tem que exercer enorme e constante vigilância dos seus pensamentos e atitudes por respeito e amor ao mestre, que o recebeu de maneira excelsa. Por esse motivo, o nosso querido mestre, o professor Henrique José de Souza, nos deixou um importante e precioso ensinamento. Isso o nosso mestre nos ensinou. É dever do discípulo, por amor e respeito ao próprio mestre, possuir a maior vigilância dos sentidos, para não fazer sofrer aquele que lhe serve de guia na espinhosa vereda da iniciação. O mestre não vai expulsar o discípulo, nada, mas ele vai sofrer aquela impulsão negativa do discípulo. Né? O mestre nunca se esquiva, ele está sempre pronto para servir. Né? É que nem o Jesus o Cristo. Né? Vamos esclarecer uma coisa interessante. Muita gente considera Jesus como uma vítima. Ele foi vítima da sociedade daquela época, da 2000 anos. Não, ele não foi vítima. Não. Jesus não foi aprisionado e se tornou vítima, não. Ele se ofereceu em holocausto. Ele se deu por amor à humanidade em nome do Pai Celestial. Não é verdade? Jesus, inclusive, num determinado, está no Evangelho. Jesus, uma vez, ele disse: se eu quisesse, eu chamaria legiões de anjos para me defenderem. Ele falou isso, né? Eu poderia chamar legiões de anjos para me defenderem. Então, ele se deixou prender. Se ele não quisesse, ninguém poria a mão nele. Vamos entender? Se Jesus não quisesse ser preso, ninguém poria a mão nele. É claro. Ele fazia magia, alguém via na frente dele e sumia. Puf. O mestre faz isso. Veio alguém prender ele, some. Ninguém mais enxerga ele. Ninguém põe a mão no mestre se o mestre não decidir, não permitir. Eu vou repetir. Ninguém põe a mão no mestre se o mestre não permitir. É por isso que existe esse entendimento na sociedade. É muito simples o entendimento, mas é básico, né? Que diz o seguinte: o feitiço vira contra o feiticeiro. O feitiço vira contra o feiticeiro. Se um agente do mal lança uma ideia negativa para cima do mestre, aquilo bate no mestre e volta para o agente do mal. Ele volta. O feitiço se reflete para cima do feiticeiro, como a sociedade diz. Né? Agora, o mestre não se nega a servir por amor universal. Né? Então, Jesus deu-se em holocausto. Né? Ele se deu em holocausto. Se ele não quisesse, ninguém poria a mão nele. Se ele não quisesse, ele não seria crucificado. Se ele não quisesse, não seria crucificado. Ele foi crucificado porque ele obedeceu
justamente a indicação do Pai Celestial, porque no Horto das Oliveiras, ele falou, inicialmente ele disse, Pai, afasta de mim esse cálice. Mas depois, quando ele viu a importância do trabalho dele, Jesus falou assim, então faça-se em mim conforme a sua vontade. Então, ele fez exatamente o que o Pai Celestial tinha que fazer. Então, o que o Pai Celestial determinou a ser feito. Foi crucificado. Devemos dizer, já repetimos várias vezes, que justamente o Gólgota, a crucificação do Cristo, é um mistério que a humanidade tem que entender. O professor Henrique de Souza nos ensinou isso. A crucificação é o maior mistério que a humanidade tem que entender. Ninguém entendeu ainda direito. Por mais que digam que entendem, não entendem. É uma coisa cósmica, de alto significado. Somente a partir de um adepto que a pessoa pode entender o que acontece. O professor, até se referindo a um discípulo dele, muito adiantado, não vou dizer o nome, ele tinha um discípulo dele, que o auxiliava muito, ele tinha um conhecimento muito grande, o mestre até, num determinado momento, numa das suas revelações, ele falou assim, olha, nem esse discípulo entendeu justamente o mistério do Gólgota. Nem esse discípulo conseguiu entender o mistério do Gólgota, que é algo de extraordinária importância para, não só para o mundo, para a galáxia. Veja que interessante, o que aconteceu na Terra foi um movimento que repercutiu na galáxia e no universo inteiro, né? Então, isso é muito importante, né? Então, nessa aproximação espiritual entre mestre e pupilo, ocorre algo extraordinário. O discípulo passa a ter uma profundeza de sabedoria que é muito maior do que seus próprios conhecimentos. Evidente, quando ele se aproxima do mestre, ele então tem aquele... o seu conhecimento torna-se muito maior do que as suas possibilidades. Por quê? A presença do mestre aumenta a sua potencialidade vibratória. Aquele contato com o mestre aumenta a sua capacidade vibratória e ele passa a entender muitas coisas. Sendo que essa sabedoria lhe é conferida permanentemente por seu pai espiritual. Ocorre também que, a partir desse momento, o discípulo nunca mais sentir-se-á só. Estará sempre acompanhado pela consciência do mestre nas tristezas e nas alegrias, nos momentos calmos ou difíceis, mesmo que não se dê conta de tão extraordinária situação. Então, de maneira pictórica, de maneira, assim, até imaginativa, né? Disse a seguinte, que quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. É assim que se fala? Quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Mas é mais profundo do que isso. A profundeza é mais profunda do que essa afirmação. A afirmação correta, profunda, é o seguinte: quando o discípulo está pronto, ele passa a enxergar o mestre. Vamos repetir? Quando o discípulo está pronto, ele passa a enxergar o mestre. Por quê? O mestre está sempre perto de nós. Os nossos mestres estão sempre perto de nós, nos rodeando. Mestres, isso faz parte do trabalho deles. Os anjos celestiais, né? Estão sempre perto de nós. E Jesus, até Jesus no Evangelho, disse para os seus discípulos no final, né? Ele disse, estarei convosco até os últimos instantes. É isso? E Buda, Siddhartha Gautama, também afirmou isso. É isso? Antes de partir, é isso? Ele disse o seguinte, eu sairei da Terra, eu esperarei na Terra até o último ser humano sair e eu enxergar pelas costas esse ser humano saindo da Terra. Porque Siddhartha Gautama, quando ele tornou-se iniciado, ele poderia ir embora. Isso. Tornou-se iluminado, ele podia ir para outras regiões do universo, abandonar a Terra, mas ele não quis. Ele tomou a decisão de continuar servindo a humanidade, aos seus irmãos. E Jesus também. Por isso que Jesus disse, né? Ficarei convosco até os últimos instantes, nos últimos momentos. Né? Então, os mestres nunca nos abandonam. Então, a pessoa passa a ver o mestre quando a condição vibratória dela torna-se suficiente para poder enxergar o mestre. Tanto fisicamente como na parte hiperfísica. Né? Fisicamente, eu posso até dizer o seguinte, uma pessoa que não tem condições vibratórias, ela pode viver ao lado do mestre a vida inteira e não vai perceber isso.
Interessante? Uma pessoa que não tem condições vibratórias de entendimento, ela pode passar a vida inteira ao lado do mestre e jamais vai perceber que aquele ser é um mestre. Só vai perceber quando a sua condição vibratória lhe permitir perceber esses fatos superiores. Né? Então, ocorre também que, a partir desse momento, o discípulo nunca mais sentir-se-á só. A partir do momento que o mestre o recebe, ele nunca mais sente só. Estará sempre acompanhado pela consciência do mestre, nas tristezas e nas alegrias, nos momentos calmos e difíceis, mesmo que não se dê conta de tão extraordinária situação. Então, é por isso que diz, Jesus está sempre presente. Ore, a oração. A oração, a meditação nos une não só a Jesus, mas a todos os seres angelicais, a todos os grandes mestres. Por isso que é muito importante. Isso na escola iniciática é ensinado e leva-se o discípulo a realizar esses processos de meditação, de contemplação e de participação das ritualísticas, das yogas e assim por diante. Isso tudo no sentido de elevar o seu padrão vibracional e mantê-lo permanentemente ligado com os mestres. Né? Então, a partir desse instante que há essa junção entre mestre e discípulo, o discípulo passa a trabalhar com afinco junto ao mestre, de maneira incondicional, não se importando se o mundo o aplaude ou rejeita. Não importa. Para o discípulo deixa de ter importância se o mundo o aplaude ou rejeita. Ele segue o mestre. E todo mestre também serve o Pai Celestial dessa maneira. Não importa se ele é aplaudido ou negado, ele segue a lei cósmica, justa e perfeita universal. Uma felicidade enorme toma conta do discípulo por estar a serviço do mestre, a serviço da lei universal e envolto pela vibração excelsa do amor cósmico. Isso dá para o discípulo algo extraordinário. Quando o discípulo atinge esse estágio evolutivo, vibracional, ele sente uma felicidade interna muito grande por estar servindo ao mestre, à lei cósmica, a Deus, e assim por diante. Né? Isso é muito importante, então, nesse processo de iniciação. Muito importante esse conhecimento. Né? Em fase posterior, o discípulo é apresentado ao mestre a grande fraternidade branca. O discípulo vai evoluindo. Chega um momento que o mestre apresenta o discípulo à grande fraternidade branca, né? Diante do rei do mundo. A grande fraternidade diante do rei do mundo. Então o mestre fala, olha, esse discípulo está pronto para assumir o seu estágio evolutivo pertinente à sua condição vibracional. Então, o mestre leva o discípulo para a grande fraternidade branca. O que é a grande fraternidade branca? É um conjunto pequeno de seres. É um conjunto pequeno de seres na humanidade. Sabe quantos tem? 60 ou 80 seres na grande fraternidade. Não passa disso. Não chega nem a 100. É uma quantidade mínima de seres que atingiram esse estágio evolucional superior, como anjos celestiais, né? E fazendo parte da grande fraternidade branca, né? O mestre demonstra a fraternidade, que o discípulo está preparado para ser veículo da grande obra no mundo e que seu comportamento de fidelidade à lei universal o capacita para as iniciações superiores que o levarão à gloriosa situação da consciência do adepto. Então, o mestre apresenta a fraternidade branca e a fraternidade branca, então, dá todo o apoio, como sempre deu, né? Mas agora de maneira intimamente relacionada, né, vibratoriamente, para que o discípulo continue o seu trabalho cósmico, né? Lutando, trabalhando pela evolução da humanidade e do cosmos como um todo. Inicia-se, portanto, uma nova fase de existência para o candidato ao adeptado, pois sua consciência cada vez mais torna-se reflexo da consciência superior, que vibra na essência da sua mônada, centelha do sol central e imagem da divindade. Então, cada vez mais, ele torna-se reflexo da consciência superior, torna-se veículo. É por isso que, qual é a função nossa? A função nossa, no sentido iniciático, é nos tornarmos veículos da divindade.
O nosso mestre diz assim: o nosso trabalho é servir a obra do Eterno na face da terra. O nosso mestre, professor Henrique de Souza, nos deixou ensinar isso, né? O nosso principal trabalho é nos tornarmos veículos da obra do Eterno na face da terra. É fazer com que Deus caminhe com pés humanos na face da terra. Deus deve caminhar com pés humanos na face da terra, trazer a divindade para a face da terra. Isso faz parte, é algo difícil até de entender isso, né? Por quê? Isso é muito difícil de entender. Por quê? Por quê? Isso aí na própria HPB nos fala que isso é um grande, existe o mistério do Gólgota, né? Para a humanidade entender. Mas existe um outro mistério muito maior ainda, que é justamente a projeção da divindade produzindo a diversidade. Isso, HPB, Helena Petru Blavatsky nos ensinou que esse é o grande mistério que para todos e para entender, para a humanidade, para o sistema solar, para a nossa galáxia e assim por diante. Né? Por quê? Deus, né, o imanifestado, criou o manifestado, manifestou-se, né? E há uma descida de energia para os planos mais densos, depois uma subida de energia para os planos mais evoluídos, como Jesus falou, indicando que ela volta à casa do Pai. Esse é um grande mistério a ser entendido. E esse mistério só pode ser entendido através da iniciação, do autoconhecimento. Né? Então, inicia-se então uma nova fase de existência para o candidato ao adeptado, pois sua consciência cada vez mais torna-se reflexo da consciência superior que vibra na essência da sua mônada, centelha do sol central e imagem da divindade. A humanidade, no futuro, deverá transformar-se numa raça de adeptos, para depois, continuando a evolução, atingir as consciências de super-humanos, semideuses e deuses. Olha só, é o nosso destino. E isso é irreversível. Todos, sem exceção, atingirão a sua consciência superior divina. Todos, sem exceção. Isso aí é lei cósmica, justa e perfeita. Eis, portanto, de forma bem resumida, mas de acordo com os conhecimentos transcendentais, o significado que nós queremos passar da iniciação como portal de ouro da consciência. Então, isso aí são o que nós queríamos mostrar para todos, né, de maneira bastante rápida, né, porque o assunto é muito extenso, né, justamente como funciona esse processo da iniciação, do autoconhecimento, e nos tornamos cada vez mais veículos para o Pai Celestial. Aí está, então, meu irmão Gilberto Catira, o que eu tinha para falar no momento, e eu estou aqui transmitindo a palavra para o nosso irmão Catira, nosso irmão Eduardo, né, para que os nossos irmãos que estão presentes aqui no nosso reunião possam participar também, fazer perguntas, observações, etc. E isso é muito importante. Eu sempre digo, não estou brincando, né? Pode até discordar, pode até discordar. A iniciação é assim, a pessoa tem o direito de discordar. O professor fala assim, tire as suas próprias conclusões. O importante é que a pessoa use o livre-arbítrio e tire as suas próprias conclusões. É a essência, eu acho que essa é a essência do livre pensador, professor Walter. Ele é livre em pesquisar, é livre em buscar a verdade, pesquisar, estudar, conversar, contestar, concordar ou não, né? Mas, quando você está numa escola iniciática, como o senhor propôs no início, você vai para uma coisa mais direcionada, você vai para algo que entra em linha com o que muitos estão procurando, no mesmo nível que você. Então, eu entendo totalmente quando você diz assim, nada é por acaso, quando a pessoa parou lá na sociedade, parou lá na escola iniciática, eu não sei, nem sei o que eu estou fazendo aqui, eu vim por acaso. Não é bem esse por acaso aí, não existiu, não. O acaso é uma lei conhecida, é uma lei que não é conhecida. Mas quando você conhecer a lei, você vai perceber que aquilo não foi um acaso. Não é acaso. Teve um fato, né? Um fato sobre isso. E é interessante, professor, porque você fala o seguinte: o objetivo é concorrer à felicidade. E o que é a felicidade, senão a busca do autoconhecimento, ou seja, você alcançar o autoconhecimento. E muitas pessoas estão infelizes porque elas, eu não tenho tal coisa,
eu estou em falta com alguém, estou procurando alguém, estou com problemas, quero administrar, não tenho mais saúde, não tenho mais isso, não tenho mais aquilo. E aí vem você e nos traz o símbolo de riqueza. Leonardo da Vinci é rico porque tem tudo o que precisa. E mais para frente você comenta de Buda, né? E Buda indica que o desejo é uma das raízes do sofrimento. Então, os mestres que estão passando na Terra, ou passaram na Terra, estão nos ensinando, estão nos dando pistas. Estão nos dando pistas de como podemos ser felizes com a conquista do autoconhecimento, com uma expansão de consciência, e as escolas iniciáticas podem te ajudar nisso. Por quê? Porque muito do que você está buscando já tem lá. Então, e lá não está pronto para você, é só pegar lá e comprar como se fosse uma loja. Lá, pago aqui, está aqui, deixa o leite manual e está tudo certo. Não, você continua na busca, você continua na sua conquista de autoconhecimento, só que você tem um direcionamento, você vai ver as lições do mestre, como você comentou, o mestre Jesus, nos ensina de outras coisas. Essa a passagem de Jairo é significativa. Jairo superou-se a si mesmo. Superou-se a si mesmo. Quem é seguro o suficiente para dizer que se superou a si mesmo? Já é uma pergunta de autoconhecimento. Você se superou a si mesmo? É uma pergunta que nós podemos fazer. E o que você pode inferir com isso? Que essa pergunta pode te levar a percepção de coisas que talvez você não tinha percebido antes. E aí, de repente, você saber o que você tem que procurar. Saber o que buscar e tal. E os mestres, como você falou, estão aqui. Eles não estão dando tiro no pé. Eles estão aqui do lado. Cada um tem o seu mestre. Ele está te olhando, você que não soube enxergá-lo. Mas quando você enxergar, né? O mestre estará pronto, como você falou, né? É mais profundo. O mestre já está pronto e já está do seu lado. Ele está aguardando você enxergá-lo. Você atingir um nível, elevar-se de nível para você perceber, ter essa percepção, que não é somente uma percepção sensorial, mas é algo muito além disso, né? E aí, professor, a gente tem alguns comentários, né? Quando você falou do karma, a Adelaide comenta, né? Eu vou ficar no aguardo dessa, hein? Já tem público esperando o tema. Isso aí já tá na agenda. Do karma, esse é um assunto muito interessante. Ó, eu quero falar uma coisa também dessa questão da felicidade, né? Há muitos Sim, anos eu ouvi uma notícia, uma notícia que eu vi, me deixou, aquilo me marcou muito, né? Sobre a filha de um imperador. Eu não vou falar que imperador é, que país é. É um país que tem o regime imperial, etc., né? Então, a notícia dizia o seguinte: que a filha do imperador estava passando por um momento muito difícil de depressão. Você acredita? A filha do imperador estava com um tratamento muito difícil porque ela sofria de depressão. Veja bem que interessante. Filha do imperador. Normalmente a pessoa diz: o sujeito é imperador, quem que vai ter depressão? Não sofre, não tem nada. Está tudo perfeito. Não é assim, não. Não é assim, não. Assim. A felicidade independe da riqueza do indivíduo, da posição social. Né? A felicidade depende daquilo que ela tem dentro de si. Né? Então, esse estado de depressão, é claro que já faz muitos anos ela deve ter se tratado e, com a graça de Deus, deve ter superado esse. Espero que ela tenha superado isso, essa dificuldade, né, como ser humano, né? Mas me marcou muito essa notícia que eu li, né? E bate justamente com essa questão de que a felicidade não faz parte da situação social, ou de poder, ou de riqueza para o indivíduo. É uma coisa que está dentro do indivíduo. Né? Catira, quer comentar algo? Quero só deixar um recado para o pessoal que está no chat. Apareceu o pessoal depois que iniciamos aí, para que o pessoal compartilhe a nossa live, deixe o like.
aqui na nossa transmissão. Compartilhe com seus amigos, com as pessoas que gostam desse assunto, né? E para aqueles que estão iniciando aí, procurando material, estudando, estão começando, estão pensando ainda, como o professor explicou lá no começo, às vezes não tem horário, não tem um momento certo, né? Não tem um momento, não é no começo do ano. Claro que no começo do ano geralmente começam as aulas, mas muitos se preparam, né? E aqui no nosso canal, muitos se preparam no decorrer do ano, pesquisam, estudam um pouquinho, se familiarizam com o assunto. E aqui sempre tem temas, o professor traz aqui com a sua abordagem exclusiva com essa abordagem exclusiva do professor Walter, e a finalidade sempre ajuda, né? Aqueles que estão começando. Por exemplo, hoje é o programa de 158, então você imagina o tanto de material, tanto de assunto, tanto de tema que tem disponível aqueles que estão iniciando, né? Aqueles que estão começando. Então fica aí a dica para aqueles que estão começando, para aqueles que estão, até mesmo para que já estão nos graus, né? Como a gente chama, né? Que são as etapas aí dos estudos lá da eubiose, né? Como o professor sempre recomenda. E aproveitando o gancho, professor, o senhor citou aí o senhor citou duas coisas que são aparentemente parecidas, mas que são dentro do mesmo tema, que é o governo oculto do mundo e o rei do mundo. O senhor sempre comenta, né? Mas assim, apenas para a gente ter um entendimento sucinto, né? Poderia falar um pouco sobre o que representam o rei do mundo e o governo oculto do mundo, e como se encaixa nisso que nós estamos conversando aqui no momento? Bom, conforme a ciência de certas idades, quando houve a queda dos anjos, né? Houve a queda dos anjos em meados da raça lemuriana. Então, o que aconteceu? Começou o desenvolvimento da tríade superior. O desenvolvimento da tríade superior gerou a possibilidade do livre-arbítrio, né? A pessoa começou a escolher seu próprio caminho pela sua consciência superior. É claro que, nesse momento, na Terra, começou a aparecer o que a gente chama de bem e mal, né? Muitas pessoas se alinhavam pelo lado do bem, outros pelo lado do mal. Então, é uma questão difícil, porque a gente entende muito pouco a respeito do que é bem e mal. Mas, nesse momento, a divindade colocou a face da Terra sob o comando de um ser de alta hierarquia, que é justamente Melquisedeque. Conforme o conhecimento iniciático, o HPB fala disso, né? Ele veio do planeta Vênus. É um ser do planeta Vênus, de alta hierarquia. Então, é um ser que domina, ele toma parte, ele faz parte de toda a consciência do planeta Terra, e não há aquilo que a gente possa esconder dele. Olha que coisa extraordinária. Tudo que a gente pensa ou faz, tudo que a gente pensa, inclusive, o rei do mundo sabe. Ele sabe exatamente todo o nosso pensamento, por uma questão cósmica, né? Mas ele veio com essa função de justamente fazer essa gestão, a gestão da evolução humana, justamente meada da raça lemuriana, né? E tanto que Melquisedeque é citado poucas vezes na Bíblia, né? Abraão, foi citado Abraão, quando Abraão ele teve contato com Melquisedeque, né? Melquisedeque aparece 2 ou 3 vezes na Bíblia, e no Novo Testamento aparece o Paulo de Tarso falando sobre Melquisedeque também, né? Dizendo que Paulo de Tarso disse que Jesus é um sacerdote da igreja de Melquisedeque, né? Yoshua ben Pandira é um sacerdote da igreja de Melquisedeque. Ele é um sacerdote, então, da grande fraternidade branca, a função dele na face da terra, um anjo, né? Então, aí está, então, essa condição desse governo, o rei do mundo que ele faz, no sentido para dirigir as coisas no mundo. É tudo assim, a lei cósmica sempre projeta de si mesma os arquétipos, né, em forma de consciência, para justamente dar uma base para a evolução de todos, né? Então, essa é uma noção básica do que nós podemos falar a respeito do Melquisedeque, o rei do mundo. Professor, tem comentários aqui. Vamos levar alguns para o ar.
A Margarida Martins está lá em Contagem, Minas, né? Pertinho de BH. Não dá nem para imaginar como estaria a humanidade hoje sem o sacrifício dos grandes mestres. Exatamente, isso E a aí Eliana comenta, pode crer. é exatamente. Você imagine, né, Jesus, o que Jesus deixou para nós foi uma coisa inimaginável, né? Inimaginável. E ele continua trabalhando, ele continua entre nós, não nos deixou. Ele ficará conosco até o fim dos tempos, né? O fim dos tempos é a realização do projeto da divindade, né? Da consciência superior, né? Então, isso é muito importante, esse entendimento, né? Então, os grandes mestres sempre nos deixam ensinamentos, exemplos maravilhosos a respeito de tudo que a gente tem que fazer para evoluir, né? Por exemplo, Buda. A pessoa pode pensar assim: como é que eu posso me iluminar? Como é que eu posso atingir a iluminação? É muito simples, é só ler a vida de Buda e fazer o que ele fez. Não é verdade? É só ver a vida de Buda e fazer o que ele fez. E ele fez uma coisa maravilhosa. Ele era o imperador, filho do imperador. Ele abandonou o império com 16 anos, 17 anos. Quando ele viu a realidade do mundo, ele abandonou o pai, abandonou toda aquela riqueza que ele tinha e foi pelo mundo. Uma cuia, comendo comida que lhe davam, uma roupa só, um traje bem simples, e assim passou o resto da sua vida até que se iluminou debaixo da árvore de Bodhi, né? Por isso que é Bodhi, né? Então, aí ele voltou para a casa do seu pai, né? Com o tempo, depois ele voltou para a casa do pai, né? Então foi isso está registrado que aconteceu isso, né? Porque ele ficava preso no palácio, porque existiam umas previsões que ele teria um importante empreendimento a realizar no mundo. Então o pai não queria que isso acontecesse, não queria que ele sofresse, ele iria sofrer muito. Então o pai, sabe o que fez? Prendeu ele no palácio. Ele não podia sair do palácio. Ele ficava ali, só tinha coisa bonita ao redor dele, até 12, 13, 14, 15. Aí, quando chegou lá pelos 16 anos, ele não se conformou com isso e, com muita curiosidade, foi para a rua. Chegou na rua, ele viu, então, a miséria, o sofrimento, né, as guerras, tudo, né? Aí que ele começou, então, o seu processo à luz, né? Esse processo de luz dele começou a se desenvolver até atingir a sua iluminação. Aliás, devemos dizer que Buda foi o primeiro iluminado da raça ariana. O primeiro ser a ser iluminado na raça ariana. Veja bem, quinta raça mãe. O Buda, ele veio com uma consciência humana da Lua. Veja, nós na Lua, houve o transbordo lunar. Nós, seres humanos, na Lua, a gente vivia em grande parte uma consciência animal. Viemos para a Terra e subimos um degrau para justamente a consciência hominal. Mas Buda não. Buda, na Lua, ele já tinha uma consciência hominal. Ele veio para a Terra, faltava o que? A sua iluminação. E foi o que ele fez. Né? A lei determinou esse grande processo e que serviu de base para ensinamento para toda a humanidade. Né? Então, na verdade, no mundo ocidental hoje, nós temos duas grandes fontes de conhecimento, que são as duas colunas que sustentam o sistema evolutivo hoje, que é a base do Ocidente, que é a base do caminho para a nova civilização. Os ensinamentos de Buda e os ensinamentos de Jesus o Cristo. São os dois grandes grupos de ensinamentos que servirão de base, que servem de base para o encaminhamento da humanidade para uma nova civilização. Budismo, cristianismo, mas isso é tema para outra conversa extensa, porque, professor Walter, vou trazer aqui mais dois comentários. Um da Eliana Teixeira, lá de Ribeirão Preto. Poderia comentar a seguinte afirmação do professor Henrique José de Souza: a realidade é um mistério. A mim pouco importa o que sei. Importa-se o que ainda não sei. Vejo a carne, aspiro o mistério. Porém, o que mais amo é aquilo que
eternamente continuará oculto. O professor falou isso dele mesmo. Ele falava assim: o que o incomodava não é o que ele não sabia, mas o que ele podia deixar de saber. Isso é um incômodo que ele tinha, como mestre, né? Mas ele se colocou de modo humilde, né? Inclusive, o professor não gostava de ser chamado de mestre, não queria ser chamado de mestre. Isso aí ele deixou bem claro, né? Então ele era muito simples, muito humilde na sua, mas era um ser cosmicamente muito elevado, uma consciência extraordinária, né? E, aliás, eu devo a isso a divindade me deu essa possibilidade de conhecer os ensinamentos do professor Henrique de Souza, e de Siddhartha Gautama, de Helena Blavatsky, isso aí né? Não é por acaso, né? Eu só tenho a agradecer a divindade e todos nós devemos agradecer por isso, né? Mas, então, o culto deve se transformar na transparência do entendimento, né? Agora, uma coisa é verdade, tudo que pode ficar oculto é sentido que nós não atingimos a verdade. Mas agora, a grande verdade é o seguinte, olha, ninguém pode nos ensinar a verdade. Vamos deixar bem baixo isso? Não existe isso. Alguém vai me ensinar a verdade. Não, isso não acontece. A pessoa tem que encontrar a verdade por si mesma, dentro de si mesmo. Jesus foi bem claro. Conhecereis a verdade e a verdade vos iluminará, vos libertará. Conhecer a verdade é conhecer a nossa divina essência, a natureza interna divina que temos dentro de nós. E isso ninguém nos ensina. Ninguém nos ensina. Temos que conhecer por nós mesmos. Cada um tem que conhecer a verdade por si mesmo, né? Tanto que um grande filósofo, né, da Índia, muito antiga, ele disse o seguinte: o que eu sei, eu estou em busca da verdade. Lao Tse. Lao Tse falava isso, agora eu me lembrei. Lao Tse. Ele dizia o seguinte: eu estou em busca da verdade, e eu sei que ela está me buscando também. E um dia nós nos encontraremos. Lao Tse, a hora que ele falou isso, estou em busca da verdade, e tenho certeza que a verdade está me buscando. E um dia, inevitavelmente, nós nos encontraremos. Agora, cada um tem que descobrir a verdade por si mesmo, dentro de si mesmo. É um fator de autoconhecimento, é um processo individual. Esse é um processo individual, mas a recomendação da escola iniciática teve um comentário aqui da Ana Cristina de Araújo, de Rio Claro, São Paulo. Ela comenta: é comum passar por outras instituições até chegarmos à escola iniciática. Aconteceu comigo, e quando cheguei na Sociedade Brasileira de Eubiose, encontrei o que buscava. Exatamente, veja bem, olha, todos os caminhos. O professor, olha, o conhecimento do professor, o professor não criticava nenhum caminho religioso, não fazia críticas. Ele apenas fazia observações, apenas de comentário a respeito do comportamento, Mas ele sempre orientava que cada um tem o seu caminho. Cada um o seu caminho. A religião, por exemplo, a religião comum que nós vemos é coisa boa, mas é limitado, porque ela se limita no teu dogma, né? Teu dogma, os dogmas, etc. Né? Então normalmente a pessoa tem que aceitar aquilo que lhe dizem, né? Isso é comum em toda a religião, né? O religioso vai no templo da religião e tem que aceitar aquilo que lhe dizem. Não é assim, não é assim. Ele pode rejeitar aquilo e tem que tirar suas próprias conclusões. Mas a religião é importante, é um caminho, né? Agora, o mais importante de tudo é o conhecimento interno, autoconhecimento. Essa é a base de tudo, né? É como no frontão do templo de Apolo, né? Lá em Delfos, né? Lembrando, estava escrito assim: conhecereis a verdade e a verdade... Conhecereis a si mesmo e conhece a ti mesmo e conhecereis os deuses e o universo. Estava escrito lá. Estava escrito no tempo antigo. Conhece a ti mesmo e conhecerás os deuses e o universo. E chegou mais um comentário da Eliana Teixeira. Será que a reflexão é aquilo que eternamente continuará oculto? Não seria o imanifestado? Esse é o grande mistério. Eu que estou dizendo que é o grande mistério? Não, a HPB está lá no livro da Doutrina Secreta.
não entendi nada por ponto. Isso realmente me chocou muito quando eu vi aquela coisa, mas é algo que não é inevitável nisso, né? O grande mistério é justamente saber entender a ligação que existe entre o imanifestado e o manifestado. Por quê? Olha, tem um comentário aqui, uma pergunta interessante. A Teologia Radical comenta: Boa noite. A SBE aceita pessoas de qualquer religião? Sou católico e gostaria de conhecer mais a SBE. Olha, eu já aproveito para responder e passo a palavra para o professor, mas não só aceitamos uma escola de pensamento, que não é uma religião, então outras religiões são bem-vindas, né? Como a gente tem nos cursos de iniciação aqui, temos um caso de um padre que está participando ativamente, está gostando bastante dos conteúdos dos graus que estão sendo apresentados, né? Professor, que tenha comentado. Pois é, a eubiose ela não é uma religião no sentido vulgar do termo, né? Ela não é uma religião do dogma, né? A SBE, como a teosofia de maneira geral, ela ensina justamente o religare, que é o religamento da nossa consciência com a consciência superior. Então, independe da origem da pessoa, sabe? Ele vem do espiritismo, do catolicismo, etc., né? Pelo contrário, veja bem, quando a pessoa entra numa escola iniciática, a exemplo da Sociedade Brasileira de Eubiose, ela começa a entender mais a religião a qual ela faz parte ou fazia parte. Viu? Quando a pessoa entra na igreja, ela vê todo aquele símbolo, ela entende de maneira universal, ela entende profundamente todo aquele simbolismo, né, da extrema-unção, da comunhão, do altar, ela começa a entender aquilo tudo, né, da Virgem Maria, que está ali com o manto verde, né, o manto azul, né? Então ela entende perfeitamente tudo aquilo, né? E isso é muito importante. A escola iniciática possibilita o entendimento das coisas na sua profundidade, né? Não é a rejeição de que quer que seja. Não devemos rejeitar o que quer que seja religião. O nosso mestre ele apenas fazia uma restrição, que é justamente usar esse conteúdo religioso para fazer o mal, né? Fazer o mal, isso não é bom, né? Isso não é bom, né? Por exemplo, os nossos irmãos aí dessas linhas aí africanas, né, que fazem despacho, né? A pessoa tem muita pessoa que é contra o despacho, né? Mas o nosso mestre diz que esses processos todos usam elementais, seres da natureza. Ele fala, explica isso. Eles usam seres da natureza. Agora, o errado é fazer despacho para prejudicar as outras pessoas. Não é verdade? Se uma pessoa faz a sua ritualística com despacho, mas produzindo a vibração boa para a cura de uma pessoa, etc., isso é benéfico. É bom para ela e para quem recebe, não é isso? Porque os elementais estão ligados com esse processo todo, né? Agora, o que não é aconselhável é fazer o mal, não é verdade? A pessoa que está numa religião e usar a religião para fazer o mal. Assim dentro da eubiose também, né? A pessoa pode querer utilizar os conhecimentos de uma escola iniciática para prejudicar os outros. Aí é ruim, né? Ela responde pelo karma dela, né? Ela vai assumir um karma profundo, né? Olha, ele agradeceu, professor, falou inclusive que é de Rio das Ostras, né, lá do setor de Lagos do Rio de Janeiro, e inclusive fica o convite para ver a live anterior, a de número 158, né? Não, a 157, essa é a 158, né? A 157 a gente teve uma palhinha sobre o Papa, né? A gente falou aqui, ó, o brasão do Papa, Sim, sim, sim. Papa Leão XIV, né? A gente comentou algumas coisinhas, só um exemplo aí de como a gente faz esse estudo comparado, sempre com muito respeito, sempre com aquela ideia de tentar enxergar a verdade do outro lado, porque a raiz comum de todas as religiões, que é o religare, está fundada na verdade, é claro, né? Inclusive, o nosso mestre, durante sua vida, ele propunha uma comunhão entre todas as religiões para caminhar para uma nova civilização. Ele deu um nome, dava um nome que agora estou esquecendo. Frente espiritualista. Exatamente, uma frente espiritualista. Obrigado, Eduardo, você me lembrou, eu estava esquecendo. Nós deveríamos trabalhar para produzir uma frente espiritualista, ou seja, uma reunião de todos, independentemente dos seus princípios, né? Mas sempre para o bem, para o amor universal, né? Mas isso,
Isso, professor, é uma provocação. Qual foi o primeiro povo que aderiu ao cristianismo? É o tema da Roma, nossa próxima live. Roma, foi Roma. Roma, Não, não, professor, eu também pensei que era Roma, não foi, não. quem foi? A Armênia. Armênia? Tudo bem. Armênia, o tema da nossa próxima live. A Tudo Armênia, a bem. primeira civilização cristã e sua contribuição ao Brasil. É o nosso tema de 20 de maio de 2025, às 20h40. Relatos culturais e históricos da primeira civilização cristã no mundo, a Armênia. Culinária, fé, vivências, imigração e presença no Brasil. Então, o convidado é o Dr. Armênio Uzunian, que ele é médico e biólogo, está morando aqui em Vinhedo e sua base é de São Paulo. Ele tem histórias muito interessantes para nos contar aqui. Então, não percam terça-feira, né? Esse tema. E no sábado, professor, né? Vai estar aqui no projeto Iniciação para apresentar o tema 159, né, professor? 159, exatamente. E a partir do próximo encontro, nós vamos entrar em detalhes sobre o Egito, né? Vamos falar bastante sobre o Egito, a ritualística. É isso? Muito bom. Então, já, você vai abrir uma série agora sobre o Egito e ritualística. Ritualística, Egito, e aí vamos caminhando, né? Quer dizer, o assunto é muito, muito extenso, né? Tem assunto aí que não acaba mais, né? É uma coisa muito profunda, né? Então, isso aí, quem está numa escola de iniciação sabe disso, né? Que o assunto é vasto, muito profundo, né? Então, eu sempre conto, né, que um aluno meu, eu vou contar novamente, um aluno meu no Manu, há muitos anos, ele falou para mim assim: Walter, eu não estou entendendo uma coisa. Quando eu estava fora da eubiose, eu tinha algumas dúvidas. Agora que eu estou fazendo aqui o Manu, eu estou cheio de dúvidas, né? Bom sinal, bom sinal. Ele falou: eu não estou entendendo por quê, porque eu não tinha algumas dúvidas, agora eu estou com meio monte de dúvidas. Por que acontece isso? Em vez de tirar as dúvidas, está aumentando as dúvidas. Aí eu falei para ele: olha, é o seguinte, não é as dúvidas que aumentaram, os seus horizontes se alargaram. É diferente, né? Os seus horizontes se alargaram. Aí então as dúvidas surgem, né? Só aparece, né? Porque, veja bem, a pessoa que não tem dúvida de nada é um ignorante, não é verdade? A pessoa que não tem dúvida de nada, o que ele é? Um ignorante. Por isso que Sócrates foi a grande manifestação dele, né? Tudo que sei é que nada sei. Essa é a sabedoria de Sócrates. A sabedoria de Sócrates é aceitar e considerar a sua própria ignorância. Isso é sabedoria. Professor, da minha parte, só me resta passar a palavra para o Catira fazer suas considerações finais e o senhor também encerrar, porque o nosso horário estourou, né? Tudo bem, estourou. O assunto não termina, né? Exato. Muito bem. Então, ficamos por aqui. Mais um encontro, né, de projeto Iniciação, com muito sucesso. E nos encontramos no próximo sábado. E antes disso, na próxima terça, como já foi anunciado pelo Eduardo, esperando vocês aqui na próxima terça-feira com a roda de conversa. E no sábado nos veremos de novo aqui no projeto Iniciação de número 159. Então é isso. Já estou prometendo para esse novo programa entrar sobre assuntos do Egito, né? Ritualística, etc. Então é isso. Boa noite, Eduardo. Boa noite, professor. Boa noite, professor. Boa noite. Eduardo, você vai falar mais alguma coisa? É isso, professor. Então vamos. Nosso agradecimento, saindo daqui enriquecidos, encerrando nossa live de hoje. Boa noite. Muito obrigado ao meu irmão Gilberto Catira, muito obrigado ao meu irmão Eduardo Nunes, muito obrigado a todos os irmãos que estiveram presentes aqui, todos, né? E luz, paz e amor para todos, e fiquem todos com Deus.